você que acompanha Campinas, eu vou acompanhar. É 20 de maio de 2021, 19h03 da noite. É com muito prazer e alegria que a gente recebe aqui no nosso Facebook o deputado estadual, professor Reni. Professor Reni, de 44 anos, cientista político, professor, palestrante, formou-se nos Estados Unidos em filosofia, ciências políticas e é mestre em International Peace and Conflict Resolution pela American University em Washington. Nos Estados Unidos, trabalhou na Organização dos Estados Americanos, a OEA, no Think Tank Woodrow Wilson Center, no Peace Building and Development Institute e no Conselho de Segurança da ONU. É fundador do Insight Geopolítico, consultoria de análise de risco político e professor de Relações Internacionais da ESPM. Recentemente lançou seu primeiro livro, Inteligência do Carisma. Frequentemente analisa e debate os riscos e problemas políticos nacionais e internacionais nos maiores veículos de mídia do Brasil, como Globo, Band, Record, entre outros. Reni foi secretário adjunto de Segurança Urbana de São Paulo e, em 2018, disputou a sua primeira eleição pelo Partido Novo e foi eleito deputado estadual, quando obteve 130.214 votos em mais de 500 municípios dos 645 municípios de São Paulo, sendo o 13º mais votado. Foi líder da bancada do Novo, relator da reforma da Previdência do Estado, que desafio. Atualmente, é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e presidente da Comissão de Relações Internacionais da Alesp. É autor de 3 leis aprovadas na Alesp: a Política sobre Drogas, do Estado de São Paulo, multa para quem furar a fila da vacina e penalidades administrativas contra a corrupção na pandemia. Professor Reni, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Emerson, João, Claudinei, todos que estão aqui nos ouvindo, assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, muito contente. Excelente. Aqui comigo hoje tem o João e o Claudinei, ambos fazem parte aqui do Diretório Municipal de Campinas e vão me ajudar aqui nesse bate-papo com o Reni. Reni, a gente viu aqui o seu currículo, espetacular, mas eu queria perguntar lá do princípio, né? O que despertou essa participação? 44 anos de idade e partir para o cenário político com mandato legislativo. Onde nasceu isso? Olha, Emerson, isso começou quando eu tinha 23 anos. Eu tinha o meu negócio, eu tinha um restaurante. E eu tinha começado, montei os restaurantes com 19 anos. E depois de um tempo ali, eu comecei a perceber que aquilo não me satisfazia, que aquilo não ia me completar. E comecei a ficar inquieto, insatisfeito, tal. E aí eu falo, né, eu conto, divido com as pessoas que eu tive um despertar e descobri a minha missão. Acredito em missão de vida, acredito que a gente tem um propósito, tem uma vocação, tem um direcionamento. Então eu virei e falei, eu vou atrás desse objetivo, dessa missão. E onde era isso? Naquele momento, com aquela idade e tal, olhando, eu parei, olhei para o mundo e falei, onde que eu consigo mudar o mundo? E aí, o lugar que a gente tem como esse ideal de mudar o mundo é a ONU. Aí eu falei, eu quero trabalhar na ONU, então. E aí eu fui embora do Brasil, vendi tudo que eu tinha e fui com esse objetivo para os Estados Unidos, morar lá. E fui fazer a faculdade, começar a faculdade. Eu tinha começado a estudar aqui no Brasil antes, mas eu tinha largado, eu tinha meu negócio, era muito novo, achava que aquilo não era tão importante, mas importante era fazer as coisas na prática, ganhar dinheiro e tal. E aí eu fui fazer faculdade de Filosofia, Ciências Políticas e depois fiz um mestrado em Resolução de Conflitos Internacionais, tal. Fiquei lá, fiz a transição profissional de carreira, trabalhei nesses lugares aí que você citou, ONG, Centro de Pesquisa, Organização Internacional. Finalmente, depois de vários anos, eu cheguei no Conselho de Segurança da ONU e consegui trabalhar na ONU. Só que aí eu me frustrei.
Aí eu vi que a ONU não era nada do que eu imaginava, o que eu sonhava, e que não tinha espaço ali para mudar nada ou para mudar o mundo, que o poder não reside na ONU, enfim, uma série de coisas caíram a ficha para mim. E aí eu fiquei numa crise existencial, né? O que eu faço? Já fazia quase, naquele momento fazia 7 anos, que eu estava morando nos Estados Unidos. Falei, eu não vou contribuir, eu não tenho como ajudar, não faço a diferença aqui, eu quero voltar para o Brasil. O Brasil precisa de ajuda lá, tem tantos problemas, eu vou voltar para o Brasil e quero eventualmente entrar na política. Mas naquela hora eu estava meio frustrado com o poder público, com a esfera pública, né? As organizações internacionais que eu tinha trabalhado me decepcionaram. Então eu voltei para cá e fui dar aula. Comecei a dar aula, virei professor. Logo que eu cheguei, dou aula. Eu voltei em 2008. Desde 2008 eu sou professor da SPM. Então já tem 13 anos aí, 12 anos que eu estou dando aula. E comecei, assim, ganhei espaço, palestra, outras coisas, e comecei a ganhar um espaço na televisão para debater os problemas do mundo, do Brasil. E aí, em 2016, apareceu um partido novo, e me contratou para ser o estrategista da campanha da eleição municipal aqui de São Paulo, primeira eleição do Novo. E eu fiquei muito empolgado, porque era uma plataforma nova, né? Uma coisa zerada, começando limpa, tudo, enfim, do zero, uma oportunidade única. E aí já me empolguei. Assim, depois terminou a eleição, eu falei, eu vou continuar, já quero ajudar para 18. Mas aí eu recebi o convite para me tornar secretário adjunto de segurança da cidade de São Paulo. Aí eu topei. Aí eu já tive uma experiência no executivo prática. E aí chegou 18, eu falei, não, agora é a hora que eu vou entrar na política. E aí eu saí candidato, e deu super certo. E aqui estou, metade do meu mandato. Espetacular essa vivência. Interessante que muitas vezes sai diferente do que a gente planeja. Eu sinto que você, meu professor, é um cara que planeja, assim, planeja a vida, o futuro, mas as coisas meio que também acontecem, né? Acontecem. E essa capacidade... E isso é engraçado que você está falando, porque tudo que eu sempre planejei muito nem sempre aconteceu como eu queria, claro, mas as coisas que estavam ligadas com a vida pública, ou com a vida de servir, ou com essa ideia de fazer a diferença no mundo, elas todas aconteceram com muita força. E aí a história da missão, do propósito e tal, enfim, do caminhamento de você estar alinhado com o que você veio fazer aqui. Quando eu tinha meu negócio, ou enfim, eu tentava fazer outras coisas, eles não iam tão bem quanto como as coisas se desenvolvem desde que as portas se abriram, desde esse caminho que eu tenho vindo aqui. Eu não posso reclamar, assim, eu tenho tido bastante êxito e resultado, e consigo fazer as coisas acontecerem. Então isso me motiva e me mantém firme, e parece que eu tenho um impulso, tenho uma ajuda a mais, além do esforço, do planejamento. Eu sou bastante comprometido com as coisas que eu faço, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, então... Mas é isso, mas nessa linha do que você está falando aí. Às vezes a gente planeja e tem uns impulsos que você não consegue controlar, né? Espetacular. Antes de passar a palavra aqui para o João, professor Renner, vou dar uma boa noite aqui para o pessoal que está na live, nossos filiados, apoiadores, Manzano, Adriane, a Cris, Paulo Gaspar, nosso vereador aqui em Campinas. Vereador, nosso grande vereador de Campinas. Cássio também, Alexandre. Muito bom. Depois tem alguns comentários que a gente fala mais à frente aqui. João, fica à vontade. Vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que eu sou um assíduo leitor das coisas que você escreve, dos vídeos que você faz. Legal. Queria te parabenizar pelos conteúdos que você expõe, sobre o que você fala. E é exatamente isso que eu queria perguntar para você, explorando um pouco o teu lado acadêmico, né? O teu lado professor, né? Que eu acho que você faz muito bem e você se sente muito à vontade fazendo isso, parece. Eu gosto. Um dos vídeos que eu vi, e eu acho que ele tem muito a ver com o contexto atual,
é sobre a China, né? Onde você fala, se eu não me engano, o nome do vídeo é Por que Criticar a China? E você fala assim abertamente as diferenças entre as questões de cunho econômico, né, e de cunho político, e que elas, em momento algum, se misturam, né? E muita gente não entende isso, né? E hoje o contexto atual, com essa polarização toda que nós estamos tendo aí, é exatamente sobre isso aí, né? Até o vírus de onde vem, sabe, as coisas que a gente enxerga, a influência do embaixador do Partido Comunista Chinês, isso tudo é abordado nesse teu vídeo de forma muito bacana, eu achei. Então eu queria saber, assim, aproveitando que nós estamos com essa polarização, como é que você enxerga essa relação? E aí você pode dividir entre relação comercial e relação política de Brasil e China. Quer dizer, até que ponto um atrapalha o outro? Boa. Bom, João, obrigado pela pergunta e legal que você assistiu. E esse vídeo, eu acho ele tão importante, ele é tão relevante para o Brasil, né? A China é o nosso maior parceiro comercial. O Brasil está criando uma relação com a China bastante complexa, em muitos pontos de dependência. Eu enxergo como também uma relação de vulnerabilidade. Também enxergo como uma relação de oportunidade. E é um assunto que, dada a polarização, dada uma série de fatores até, e a falta do brasileiro de se preocupar com as questões estratégicas do nosso país, fazem com que a gente não olhe para esse assunto direito. E tudo fica meio misturado. E o que eu entendo é que, assim, nós temos que ter uma relação comercial com a China. Claro. Nós temos que ter uma relação comercial com todos os países do mundo? Claro. Assim, salvo coisas assim muito aberrativas, coisas assim muito absurdas, um regime, genocida fazendo alguma coisa totalmente fora do comum, aí o Brasil vai ter que olhar e falar, pô, eu não posso estar fazendo negócio, dando dinheiro, financiando uma coisa que é uma violação muito grave. Mas fora isso, a realidade é o que é. A gente tem democracias e tem ditaduras no mundo. Nós não vamos escolher só fazer negócio com as democracias, até porque tem menos democracia no mundo do que ditadura. Então a gente tem que fazer negócio com a China. A China é a grande economia e tal. O que a gente não pode deixar é ficar refém da nossa necessidade, interesse e oportunidade de ganhar dinheiro com a China e acabar sendo cooptado por uma limitação política para não afetar a nossa relação comercial. Então, o vídeo chama Por que devemos criticar a China? Para dizer, olha, economicamente, nós queremos continuar fazendo negócio. Mas, politicamente, nós somos independentes. Nós somos uma democracia. A gente não compactua com várias coisas que vocês fazem. E cabe a nós fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente marca o tom e divide o campo. E ele fala assim, olha, China, se acostume, nós vamos lucrar e você vai lucrar com a gente. Mas, na hora de determinar, de falar de política pública, de falar de política internacional, de posicionamento político, a gente diverge muito. Sabe por quê? Nós somos uma democracia. Vocês são uma ditadura totalitária, não é autoritária. E para quem não conhece, existe uma diferença entre um sistema autoritário e um totalitário. Um totalitário é um super autoritário, onde você tenta controlar absolutamente tudo. Não é só que você tem a gente teve um regime autoritário no Brasil, na nossa história. A gente não conheceu um regime totalitário. A China é um regime totalitário, ela controla o que a gente fala, o que você vai digitar, o que você vai mandar de mensagem. Você controla a ideologia, você controla a religião, você controla toda a vida social das pessoas. Então, é óbvio que nós temos uma diferença gigante. E o Brasil tem que se posicionar perante essas diferenças. O Brasil tem que fazer críticas políticas, ele pode fazer essas críticas políticas sem afetar a relação comercial.
Mas, claro, se a gente nunca fizer isso e ficar melindrado, o dia que a gente fizer e fizer refém e sem comunicar isso para a China direito, vai ter retaliação. E para a China é muito confortável retaliar. É muito confortável impor o tom dela em cima de nós. O que nós temos que fazer é uma conversa adulta e madura e falar assim, olha, a gente tem muito a ganhar juntos, mas não se preocupe com as questões políticas, nós vamos divergir. E, às vezes, algumas dessas questões políticas vão até influenciar em pontos da nossa relação comercial, mais por questões estratégicas, mas não devem influenciar em outros. Isso tem que ser comunicado pelo Brasil numa relação diplomática com a China. Tem que ser estabelecida essa regra de convivência. Qual é o ponto que pode afetar, que a nossa vontade política pode perceber que não é do interesse comercial? O 5G. O 5G é uma tecnologia muito séria, muito estratégica, e que dá muito poder se você tiver um problema como o problema que os americanos estão alegando que a infraestrutura da tecnologia chinesa pode trazer para quem adotar os seus equipamentos chineses, que é o controle de acesso a toda a comunicação e todas as mensagens que um país tem. E assim, não é que nós estamos dando esse controle para uma empresa americana de capital aberto. Nós estamos dando esse controle para um partido político totalitário que governa a maior população do mundo. Então, no meu entendimento, a questão do 5G, ela mexe com questões políticas de liberdade, de transparência, de sobrevivência estratégica. Nós já dependemos economicamente da China. Nós vamos depender, todos os nossos segredos industriais, todas as nossas conversas, todas as nossas informações vão estar na mão dos chineses. Quem está dizendo que isso é uma ameaça são os americanos, os europeus, os australianos, os japoneses, os neozelandeses, são todo o resto do mundo ocidental está com medo. Está dizendo isso. Está avisando. Então, o Brasil ele tem que se posicionar, porque a gente já depende economicamente. Nós vamos depender também nas comunicações e nos nossos segredos. Quais segredos? Por exemplo, o tal do tão falado nióbio. O Bolsonaro fala tanto desse negócio, não é que não existe nióbio em outros lugares do mundo. É que a produção do Brasil desenvolveu uma técnica de extração graças a uma tecnologia específica do Brasil, que é um sigilo industrial. O nióbio existe em outros lugares. Ninguém desenvolveu a técnica de extração que nós desenvolvemos. A família que é controladora do Unibanco, eles são os donos dessa indústria. Aliás, o patrimônio da família é muito maior graças a isso do que o banco. Vocês têm uma ideia do quanto vale isso. E você acha que os chineses não têm nióbio? Eles têm. O que eles querem? Eles não sabem como explorar. Se eles controlarem a nossa comunicação, eles vão entender qual é essa fórmula. Então, tem questões que o Brasil não pode simplesmente subjugar. E não é um problema com a China, gente. Primeiro que não é estratégico para o nosso país depender de um único país, nem que esse país seja a Suécia. Isso não é inteligente. 2, nós estamos lidando com um país que tem uma característica. Eu não estou fazendo nenhum julgamento querendo criticar a China. Sei lá, eles escolheram o caminho dele. Não é o nosso, não são os valores do Brasil. O Brasil é uma democracia. Tudo bem. Agora, eu tenho que poder chamar a coisa pelo que ela é e eu tenho que estar preparado para entender que eu estou dando todas as minhas informações, tudo que eu tenho de mais valioso, na mão de um partido totalitário. E nós temos que começar a falar disso. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse o condão de poder decidir qual caminho tomar, você ficaria com o pé atrás com a China em assuntos estratégicos como esse do 5G, por exemplo? Absolutamente. A minha posição seria: a China não participa do leilão do 5G. Não participa. Que, assim, de todas as coisas que o Bolsonaro, assim, grandes erros que ele faz, eu acho
que esse é um momento, uma posição acertada. Só que até aí ele mostra inconsistência, porque ele recuou. E ele recuou não é porque os bolsonaristas, né, vão falar, ele recuou porque a gente precisa da China por causa da vacina. Não, pera aí um pouquinho. Você constrói isso. Eu sentaria com os pares chineses, teria uma conversa aberta, falando assim, olha, vocês precisam do nosso minério de ferro, vocês precisam da nossa soja, vocês precisam dos nossos alimentos. Nós precisamos que vocês comprem de nós. Existe uma relação de ganha-ganha aqui e eu quero continuar com ela. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tem questões que eu penso diferente. Politicamente, eu vou me pronunciar. Eu não sou um país da África pequeno, com 10 milhões de habitantes. Eu sou um gigante da América Latina, da América do Sul, e eu tenho 210 milhões de habitantes e eu tenho posição própria. Não espere isso de mim. Isso não precisa afetar a nossa relação. Vamos manter as coisas comerciais fluindo. Mas saibam, politicamente, nós exigimos de vocês e somos livres. A China, ela não se preocupa no fundo com isso. Ela só se preocupa com isso quando ela sente que ela pode fazer a pressão e o outro lado não sabe negociar. Os chineses são exímios negociadores, então, sim, extremamente habilidosos. Eles sentam numa mesa de negociação com você e ele está olhando a dilatação da sua pupila para entender o nível de excitação ou de exaltação que você está tendo com propostas que ele está te fazendo. Os caras são muito estratégicos. Se a gente não se mostrar forte, estratégico, sabendo o que quer, como responder, como tratar com alguém e falar assim, olha, você é grande, você é forte, eu não sou qualquer bobinho, não. Eu também sei negociar. Eu estou querendo construir coisas positivas. Eles entendem, vão entender. Mas isso é habilidade, isso tem que ser construído. O que não pode fazer é essa gritaria louca de ou se subjuga ou se coloca numa situação acuada de que eles retalhando em cima da gente. Não dá para ser assim, entendeu? Então tem muita coisa mal pensada, mal planejada, sem estratégia, e aí a gente chega na situação que nós estamos. Legal. Não, eu concordo plenamente com você. Eu também em assuntos estratégicos, eu evitaria de ter a China como parceiro e tal, mas eu acho que precisa um pouco mais de negociação, um pouco mais de conversa, né? Um pouco mais de habilidade nas tratativas, né? Isso aí não está tendo, infelizmente. Exato. Precisa saber o que você quer, né? O Brasil tem um problema. O Brasil não sabe quem ele quer ser. O que nós queremos ser? O líder da América do Sul? O irmão bonzinho da América do Sul? Nós queremos ser o líder da América Latina? Nós queremos ser uma grande potência mundial? Qual é a nossa vontade? Se você não tem o objetivo, você não tem para onde ir. Então, o Brasil não definiu o que ele quer ser internacionalmente, na esfera internacional. O que nós vamos ser? Nós vamos ser um cara quieto que fica aqui e não fala com ninguém e somos o celeiro do mundo e todo mundo reclama do nosso meio ambiente. É só isso que nós vamos ser? Ou nós vamos ter destaque, ou nós vamos ter uma posição, nós vamos ter um plano, nós queremos ir para um lugar, nós queremos ser isso. Eu acho até que ele, pelo menos assim, as pessoas têm vontade de ser o líder da América do Sul, talvez da América Latina, têm vontade de pertencer aos países desenvolvidos. O que acontece é que não tem competência, não tem habilidade para isso ao longo desses últimos 40 anos. Né? Então, não adianta só querer também. Né? Eu acho até que eles sabem o que eles querem. Mas não... é que eu acho que a ideia de querer sem entender o que significa ser o querer é não querer. Então, por exemplo, você fala assim, o Brasil quer ser o líder da América Latina? Quer? Porque líder, líder ele puxa todo mundo para um lado. E na hora que precisa, ele briga com alguém. Ou ele é duro com alguém. O Brasil nunca esteve preparado para ser duro com ninguém. Então, eu não acho...
E para ser líder, você precisa ter legitimidade, né? Você precisa que os outros te considerem líder, né? A sua legitimidade vem da sua postura, da sua firmeza. E não por imposição, e sim por conquista, né? Isso, de uma firmeza, de um respeito. Como é que você ganha o respeito? Consistente. Na hora que a coisa aperta e que está todo mundo feio, você vai lá e fala, olha, desculpa, Venezuela. Pelas ações. Isso que você está fazendo está errado. Aí os outros olham e falam assim, não, pô, o Brasil, ele é decente. Aí na hora que alguém faz alguma coisa errada com a Venezuela, ele fala, ó, agora você fez errado, Colômbia. Só que o Brasil, ele nunca quer ficar mal com ninguém. Isso é bem brasileiro também. Não tem jeito. Típico brasileiro. Aí você não é líder. Pergunta se os Estados Unidos é amado por todo mundo. Imagina. Ele não é amado, porque ele faz coisas que um não gosta, outro não gosta, mas ele se impõe, ele se coloca. Ele tem respeito, gostem ou não dele, ele tem um respeito, porque ele tem a posição de liderança. E essa posição requer que você se coloque. O Brasil ele prefere não se indispor com ninguém. E isso é um pouco da nossa cultura. Sim. Bom, Reni, já falei demais, vou dar espaço para os outros falarem. Claudinei, eu tenho umas perguntas aqui do pessoal da live aqui, eu vou passar para o Claudinei primeiro. Sem som aí, Claudinei. Isso, desculpa. Reni, eu até reitero, é sempre muito bom ouvir você, ouvir aí o seu conhecimento de geopolítica e estratégia. Eu sou um grande admirador também, tá? Em suas entrevistas aí eu fico muito atento, aí a gente fica, e além de estarmos muito, muito contentes aí, felizes aí de você estar participando conosco hoje, tá? Então vamos mudar um pouquinho o foco, que nós temos o novo aí, que é uma história de 2015 para cá, uma história que a gente vem admirando. Vou pontuar Campinas aí. Na primeira eleição majoritária nós conseguimos ter um deputado federal. Na primeira eleição que nós participamos, nós temos o nosso vereador, nosso representante. Na de 2018 você entrou como Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, não só a minha curiosidade, mas a curiosidade de quem está nos ouvindo aí, eu gostaria de ouvir um pouco de você, como é a dinâmica e a Alesp. Conta pra gente como é a Alesp, como o Novo tem atuado na Alesp, o nosso protagonismo, como que a gente tem se posicionado. Olha, bom, obrigado pelas palavras, Claudinei. Fico muito feliz que você curta, gosta, assiste os vídeos e tal. Isso é muito importante. A gente tem que trazer mais. Eu tento muito, não é só minha atuação como deputado, eu tento trazer consciência, informação, conhecimento. Esse meu lado professor, continuo sendo professor, então eu quero tentar ajudar as pessoas a terem mais capacidade de entender o que está acontecendo na política no Brasil e no mundo. Então é gostoso saber que vocês acompanham e curtem. Acho que a primeira coisa que eu queria deixar claro para todo mundo, e que isso não é claro para os brasileiros, infelizmente, é óbvio, porém não está interiorizado. Eu vou falar e vocês vão falar, não, tá, eu entendo o que é isso, Reni, isso é óbvio. Não é só entender. Interiorizar significa você incorporar que, quando você entendeu isso que eu vou falar, as expectativas, a maneira de como as coisas têm que funcionar são diferentes. E o que eu estou falando? Um legislativo, gente, é um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? Vocês estão falando, tá, é óbvio que é um órgão colegiado, já sei, Reni. Não, eu realmente acho que as pessoas não sabem o que é isso, porque a resposta, a expectativa, o comportamento, os sonhos sobre um órgão colegiado não condizem com a natureza do que nós estamos falando. E um órgão colegiado é um lugar de grupo, é um lugar coletivo. Ele é uma réplica do Estado de São Paulo. São 94 deputados estaduais para 45 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Ele é uma réplica do Brasil. O Brasil é um país muito grande, muito diverso,
o estado de São Paulo é o maior do Brasil, maior população. E esse estado e esse país tem muita gente que pensa diferente. Então, você construir qualquer coisa num órgão de grupo coletivo não é a sua opinião, não é a minha opinião, não é a opinião do Reni, não é a opinião da galera do Novo que tem uma visão sobre o mundo, não é. Você está numa sala fechada com outros 93, no caso, se forem nós quatro, a nossa bancada de quatro, né, o Melão, o Daniel, o Sérgio e eu. Então, são 90 outras pessoas que pensam diferente da gente. O que isso significa? Esses dias a Janaína veio a público aí dizer que o Novo ele era igual ao PSDB, o PT, o PSOL, porque a gente tem vice-presidências, várias vice-presidências. Eu, inclusive, sou vice-presidente de 2 comissões, da CCJ e da Relações Internacionais. Eu era presidente até hoje. Hoje foi a eleição de Relações Internacionais, eu me tornei o vice-presidente. Eu deixei a presidência e virei vice. Ainda tem um espaço de protagonismo. E a Janaína criticou. A postura da Janaína é uma postura de alguém do executivo. Ela se coloca como uma figura solta, só ela tem a decisão e a vontade é dela. O legislativo não funciona assim. O legislativo ele é consenso, ele é maioria, ele é construído, ele é negociado, ele é persuasivo, ele é composição. Não é a minha vontade, não é a vontade do Reni. É o Reni conseguir a maioria. O Reni conseguir a maioria só negociando, só dialogando e conversando. Então, essa maturidade é muito essencial para a gente evoluir e aprender a lidar com o Brasil. O Brasil é muito grande, muito diverso, e as pessoas elas têm pensamentos muito distintos ainda. Eu identifico que o maior problema do Brasil é a nossa falta de identidade nacional. Por quê? A gente não tem uma coesão nacional, a gente não tem uma coesão de identidade. O que é identidade? É quem eu sou, qual é o meu objetivo de vida, para onde eu quero ir, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças. Andar compartilhado, andar de mão dada. Então, isso é uma autocrítica que nós do Novo temos que fazer. Eu estou batendo nessa tecla porque é uma oportunidade para eu passar essa mensagem para vocês, esse entendimento, para vocês replicarem, para todos que estão ouvindo aqui replicarem, refletirem sobre isso. Nós temos que entender que a solução da política não é ir lá e eu ficar falando e berrando sobre o que eu penso. Porque é óbvio que tem outros 93 que podem berrar sobre o que eles pensam. E a gente não vai sair do lugar e não vai adiantar nada, porque eu falar mais alto o que eu penso não vai entrar na cabeça do que você, Claudinei, pensa, ou do que o João pensa, ou do que o Emerson pensa. O que vai é eu parar de falar alto e falar, Claudinei, me fala uma coisa. O que você acha sobre isso? Olha, Renan, eu não concordo com essa história da China. Ele falou, tá, mas é meio sério essa história do 5G. Você fala, mas eu não acho que a gente não pode botar a China aqui. Eu falo, tá, mas, se tiver isso, até onde você está disposto a ceder? Você fala, olha, aquilo ali eu até entendo e eu concordaria com você. Mas só se você fizer sei lá o quê, Reni? Aí eu falo, tá bom, então deixa eu falar com o João. Eu vou lá e faço o mesmo exercício com ele. E construo isso com ele. Gente, a solução do Brasil é uma construção coletiva. Não adianta eu falar assim, eu sou laranja e eu quero privatizar tudo. Se o resto do Brasil inteiro não quer privatizar, eu posso ir lá e fazer os discursos mais eloquentes, mais histéricos, com a melhor retórica de por que é maravilhoso a privatização, se a maioria não quiser. No fim das contas, eu tenho que conseguir convencer a maioria. E para eu convencer a maioria, eu tenho que aproximar, eu tenho que usar técnicas de diálogo, de construção, de entendimento e de troca. Tá bom, a privatização é muito importante para o Brasil. Vamos avançar aqui? Aí o outro fala, mas eu quero que você faça sei lá o que com a saúde. Eu falo, tá bom, é plausível isso que você está me querendo para a saúde, eu vou te apoiar com aquilo. E aí você constrói. Só que é muito frustrante, muito desafiador, muito triste eu estar lá todos os dias tentando fazer isso, e aí quando eu saio para fora,
as pessoas veem quando eu negocio, ou quando eu troco, ou quando eu construo soluções coletivas, seu traidor, você está virando a casaca, você está mudando. Assim, mas não existe. É que nem uma negociação de um casamento. Não, eu vou dormir desse lado da cama. Aí sua mulher começa, não, vai, esse lado é meu. Aí você fala, meu, cara, tipo, isso cede. Só que aí tem outra coisa, você fala, olha, por favor, eu vou fazer o meu exercício, tal hora é meu, e vai ser meu, e acabou, e você faz. Mas é uma troca. A vida em sociedade, na sociedade democrática, é essa troca. O brasileiro não entendeu. E o legislativo, gente, ela é a manifestação máxima dessa realidade. Ela é o ápice desse contexto, ela é o ápice de você viver essa troca, de você viver essa vida em conjunto coletiva. Como nós não temos identidade coletiva no Brasil, porque a gente não sabe o que é se achar brasileiro, eu não sei muito bem definir o que eu divido com você, Claudinei. O que a gente divide em comum, além de falar que a gente é brasileiro, além de usar esse nome? O que marca que nós temos em comum, que faz a gente ser da mesma família? Como a gente não sabe isso muito bem, a gente não sabe como interagir nesse contexto. E aí a gente tem utopias, idealizações sobre o que vai acontecer lá dentro. E aí a gente se frustra. E aí o Brasil não caminha, porque a gente não amadurece. A gente acha que as coisas vão acontecer de um jeito. Enfim, falei demais, mas é que essa parte é muito importante. Agora eu vou contar um pouco do que fiz, né? O Emerson já leu ali um pouco das coisas. Pô, olha, a reforma da Previdência economizou para o Estado de São Paulo 34 bilhões de reais. As tais das reformas estruturais, que a gente do Novo quer tanto, o maior estado do Brasil é São Paulo. A maior reforma estrutural que a gente fez depois da federal foi em São Paulo. Eu fui o relator da reforma da Previdência. Como que eu consegui ser o relator? Construção, diálogo, as pessoas entenderem que eu não era alguém que ficava batendo o pé e gritando um mantra que fere o outro, porque fere. Do mesmo jeito que fere a gente se ouvir um mantra de vamos nacionalizar mais coisas, fere. Então você tem que ter habilidade para não ferir os outros, para que você ganhe o espaço e consiga construir e avançar. Pô, foi um mega sucesso. Conseguimos, entreguei a reforma da Previdência. Fui mordido por outro deputado no processo da reforma. Mordido. Eu fui mordido por um deputado do PT. Quem não sabe dessa história não lembra. O cara me mordeu, ficou me mordendo no meio do plenário. Foi o Barba, né? Não foi o Barba. O Barba era o líder. O Barba foi bater no Mamãe Falei, eu fui separar. Separei 4 deputados do PT que queriam bater nele, eu segurei, um deles me mordeu. Mas, pô, que vitória é essa? Uhum. E então eu acho que a gente precisa dar o peso certo para as coisas certas. A gente tem uma preocupação no Novo muito grande de moralizar a política, de falar de privilégios e tal. Eu faço as economias todas que a gente se estabeleceu, se estipulou que se façam. Mas eu não acho que isso é o mais importante hoje. Por exemplo, eu economizo mais de 1 milhão por ano. Ao longo dos 4 anos eu vou economizar mais de 4 milhões e, sei lá, e meio. Uma reforma da Previdência economizei 34 bilhões. A gente precisa começar a colocar as coisas em proporção. E como é que você faz para fazer a reforma da Previdência? Talvez você não faça coisas que ofenda ou coloque os outros em situações de desgosto e de desconforto extremo. Isso é uma sutileza, gente, que a gente precisa absorver e captar. Além disso, eu aprovei e sancionei 3 leis. Eu acho que dificilmente tenha outro deputado que sancionou tantas leis em tão pouco tempo, em 2 anos de mandato. Até porque a gente tem uma combinação dentro da LESP, que cada deputado tem direito a conseguir levar à votação uma lei por ano. Eu estou no meu 2º ano e eu já consegui aprovar 3 e sancionar as 3, que é uma outra saga. Então,
se a gente não valorizar isso, e a gente não valoriza porque a gente não entende, a gente acha que o papel do deputado é ir lá e gritar e defender as minhas ideias. Esse me representa, ele defende as minhas ideias. Pô, que legal que ele defende as suas ideias. E aí? Aí o outro defende as ideias do outro. E a gente fica no Brasil todo mundo gritando sem caminhar para lugar algum. Qual é a diferença do Brasil e dos Estados Unidos? Que você defende ideias, mas no final das contas você sabe que existe um interesse maior de você avançar. O país precisa avançar. Como é que se avança? Se o outro não tem a capacidade de construir o consenso para avançar, você cabe e deve ser mais responsável, mais inteligente, mais capaz de falar assim, deixa que eu recuo, então, deixa eu conquistar ele. E mostrar para ele que ele não entendeu o que ele veio fazer aqui como deputado, como legislador. O que ele veio fazer aqui? Caramba, resolver o problema das pessoas, resolver o problema do país, avançar. Como é que você avança se você bate o pé e fica fincado numa posição que ela é totalmente contraditória e oposta ao resto? Você não vai sair do lugar, você vai ser só mais uma voz diferente gritando. E aí, quem está fora, eu estou representado. As minhas emoções foram vomitadas lá dentro. Meu, assim, a gente não tem tempo para perder. Eu não quero que meu eleitor espere que eu vou lá vomitar as emoções dos outros. Eu vou lá resolver problema. E eu estou numa casa colegiada. Para resolver problema, eu tenho que ser próximo, eu tenho que ter a confiança dos meus pares. Ah, não acredito que você quer ter a confiança do PSOL. Uma parte da população brasileira pensa como o PSOL. Eles são brasileiros, como eu e como vocês e como nós. O que eu posso fazer? Eu vivo com eles. Eu não tenho que nem odiá-los. Eu tenho que aceitá-los. Falar, pô, ele pensa diferente. Como é que eu construo alguma coisa? É um casamento elevado à potência de 210 milhões de pessoas. É só isso o tamanho do desafio. Se a gente conseguir virar essa chave, eu acho que a gente vai muito longe. E não a gente, o novo, né? Mas o brasileiro. Esse recado não é para nós do novo, esse recado é para vocês interiorizarem, assim, nas entranhas, isso entrar dentro e você levar isso para cada pessoa que você conhece, mesmo aqueles caras do PSOL, do MDB, dos partidos que vocês odeiam. A nossa missão é tocar e convencer o brasileiro de como que funciona a vida coletiva de uma família de 210 milhões de pessoas. Esse é o nosso objetivo. Reni, eu fiquei muito feliz aí com as suas palavras e ficou uma lição muito forte para a gente. Uma lição muito inspiradora, inclusive, que é a construção. Então, principalmente o novo, que não segue atalhos, e a nossa caminhada, ela não é a das mais fáceis aí, mas, acima de tudo, a construção, e tenho certeza que será uma construção de um futuro melhor. Obrigado mesmo aí pelas palavras. Vou passar para o Emerson aí, que eu tenho certeza que tem o nosso pessoal aí que está fazendo as perguntas. Vai lá, Emerson. Olha, tem bastante pergunta aqui, tem bastante elogio, né, Reni? Aqui, o pessoal parabenizando você aqui, espetacular sua capacidade de negociação, habilidade, realmente é incrível, e isso faz falta em todas as câmaras legislativas, né, todas as assembleias, enfim, a gente vê isso no federal, no municipal, a gente vê na LESP, né, a LESP, Estado de São Paulo, né, a gente às vezes fala tanto, né, nas comparações com os outros estados, e a gente vê aí os deputados se mordendo, né, é incrível. Onde está a capacidade de diálogo, né, dos nossos deputados. Reni, eu queria... puxa, eu não posso... essa live nossa podia demorar horas aqui, né? Levar horas, que a gente tem muita coisa para fazer. Até meia-noite. Até meia-noite, que nem eu falei lá no começo, né? Nos bastidores. Mas eu queria perguntar um pouquinho sobre os próximos passos aí, sobre esse restinho de ano que a gente tem, que é muito trabalho, é o que você falou, a gente não pode perder tempo, né? A gente não pode se dar ao luxo de perder uma hora, um dia, um mês, né? A gente tem tanto perdido. Então, os próximos passos na Assembleia, na LESP, seus, agora na Comissão de Constituição e Justiça, como que vai ser esse trabalho? Tem mais algum projeto em andamento, algum projeto de lei está aí no forno para ser aprovado? Como que vai ser até
2022? Eu tenho a CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, eu já sou membro desde o começo. Então já foram 2 anos na CCJ, isso que me permitiu, inclusive, ser o relator da reforma da Previdência. Eu fui o relator dentro dessa comissão, porque a CCJ ela é a comissão que cuida de todos os projetos de lei, precisam passar pela CCJ para verificar a constitucionalidade. E ter um espaço ali dentro é um espaço muito valioso. São poucas pessoas que estão lá dentro, né? Nós temos 13 deputados ali dentro da comissão só, alguns nem querem e outros querem, mas estar lá dentro já é uma conquista. Conseguir me tornar o vice-presidente também foi uma conquista de construção, de diálogo, de reconhecimento desse diálogo. E a candidata que foi contra mim, né, concorreu comigo, foi a Janaína Pascoal, e ela não levou porque existe uma lógica. Essa lógica que eu estou tentando explicar aqui para vocês, do que é um órgão colegiado. Então eu vou continuar o trabalho ali, vou continuar o trabalho nas relações internacionais. Eu tenho um outro projeto de lei importante, que é o Contrato de Impacto Social, é um projeto de lei que permite que nós possamos terceirizar, privatizar e trazer outros modelos de contratação para serviços públicos. Vou explicar para vocês melhor o que é isso. Esse modelo se chama Social Impact Bonds, que é um recurso financeiro para você fazer investimentos em áreas públicas. Então, no Reino Unido, se criou uma contratação para pegar detentos e reabilitá-los. A empresa que ia reabilitá-los, ela só receberia parte da sua remuneração se ela atingisse uma meta social. A meta era baixar o nível de reincidência criminal. Esta modalidade é chamada de contrato de impacto social. Qual modalidade? Que você terceiriza, faz uma concessão para uma organização sem fins lucrativos ou uma organização privada executarem o serviço público, mas ela só recebe um bônus ou uma parte se ela alcançar uma meta. Qual meta? Social. No caso da meta do presídio é evitar que os presos se tornem reincidentes para cometer o crime. Eu fiz um projeto desse com a Fundação Casa. Nunca na história do Estado de São Paulo um deputado direcionou emendas para a Fundação Casa. Eu fui o primeiro. Num projeto, eu dei bastante dinheiro para eles, que era um projeto exatamente desse, de você trazer uma organização social para ser contratada com um programa de reabilitação, que parte da remuneração dela só virá se ela baixar os níveis de reincidência dos jovens delinquentes que estão na Fundação Casa. Esse é um projeto de lei. Antes mesmo da lei ser aprovada, eu estou colocando ele na prática com esse projeto da Fundação Casa, com o dinheiro da emenda que eu direcionei. E repito, primeira vez na história que um deputado direciona emenda para a Fundação Casa. Por quê? Ninguém quer dar dinheiro para um jovem delinquente, esses caras não votam, então você não tem ganhos eleitorais. Mas eu entendo que tem ganhos na segurança. Parte do problema de segurança que nós temos é não impedir que as nossas escolas do crime construam profissionais do crime. Os jovens ainda podem ser recuperados, se a gente tiver os programas certos. Então, imagina que essa lei ela vai permitir que a gente terceirize e contrate uma série de outros serviços públicos e você só receba se você atingir o fim público, não o fim do lucro. Porque uma das grandes críticas que existe, por exemplo, a você privatizar o sistema carcerário é de que a empresa tem um incentivo para ficar lucrando quanto mais preso tiver, né?
Ou seja, não recuperar aquele cara. Quanto mais tempo ele tiver que ficar lá, ele não puder sair, mais ela vai ganhar, porque ela vai cobrar, ela cobra por pessoas que ela está cuidando lá dentro. Esse modelo, ele acaba com esse problema. Ao contrário, ele coloca o incentivo para que você atinja o fim social, o fim público, que é o quê? Diminuir a violência. Então, esse é um grande projeto que eu estou trabalhando nele. Continuo atuando também com outros projetos que não são os de legislação. O deputado não só legisla. Eu, em termos legislativos, fui muito ativo. Mas eu tenho um outro projeto que é o City Câmaras, que é um projeto de câmaras, de conexão de câmaras privadas com a iniciativa, com o poder público. As câmaras privadas já existem, câmaras da casa das pessoas, do comércio, para a rua, para ajudar na segurança. E essas câmeras, então, são ligadas ao serviço, à polícia, e a polícia pode acessar essas imagens quando precisa. Isso é extremamente inteligente, eu estou expandindo isso para várias cidades do interior, tenho levado para um monte de lugar, não custa nada para o poder público, porque as câmeras privadas já existem, elas já estão instaladas aí, só que quem precisa acessar elas é a polícia não tem esse acesso. Então é um ganha-ganha. É inteligente, o governo não precisa gastar nada, ele pega uma tecnologia que já está colocada e potencializa. Eu descobri isso em Nova York, 2/3 das câmeras são conectadas, são assim, e eu trouxe isso quando eu era secretário de segurança aqui da cidade de São Paulo. Esse projeto é muito legal, eu não parei de expandir. Quando a gente começou do zero, hoje tem mais de 3.000 câmeras ligadas na cidade de São Paulo. O governo do município de São Paulo gastava uma fortuna com a câmera pública, e agora ele não gasta nada, porque ele só conectou as câmeras que já estão aí para a rua. Esse é um pouco da ideia, do plano. É um espetáculo, e assim você responde umas perguntas que perguntavam sobre o projeto de City Câmaras. O pessoal perguntou também sobre a questão da Cracolândia e sobre o Expresso São Paulo. Quer falar de algum dos dois? Expresso São Paulo? Cracolândia, sim. Expresso São Paulo, não tô muito envolvido. Cracolândia é um dos maiores desafios, né, eu acho, da cidade de São Paulo. Eu fiz uma pesquisa profunda, daí que veio a minha primeira lei aprovada, que é a Política Estadual sobre Drogas. A Política Estadual sobre Drogas é uma política de Estado. Ela diz que o problema das drogas é real, então ela estabelece diretrizes para que cada governador seja obrigado, porque é lei, então ele tem que tratar do assunto. Não é, eu gosto desse tema, eu cuido, o outro não gosta, não cuida. Política de Estado é isso. Então ela passa, todo mundo vai ter que cuidar, todo mundo vai ter que ter campanha de prevenção. Cada um faz a que gosta, mas vai ser obrigado a fazer. Então, essa é um pouco do que a minha lei tenta construir, né? O problema da Cracolândia é um problema de saúde, um problema de habitação, um problema gravíssimo de segurança, um problema de uso do espaço público, um problema de liberdade no espaço público. É um dos assuntos muito complexos, assim, a gente pode fazer um dia uma live só sobre isso. Esse assunto me interessa não só porque tem em São Paulo, mas porque quase 90% dos municípios do Brasil têm problemas com crack. O Brasil é o maior consumidor de crack, e nós temos mini cracolândias espalhadas por todos os cantos do Brasil, e essa é a falência total do Estado, a falência total da ordem, é uma terra de ninguém aquilo ali. Mini cracolândias são mini terras de ninguém, e elas não podem virar cracolândias grandes, porque se virarem aí, sim, a coisa vai ficar feia. Então, é um assunto que eu também estou próximo e estou envolvido. Reni, a gente vai se aproximando no final da nossa live, do nosso tempo. Eu queria fazer mais 2 perguntas. Hein? 2 perguntas, mas vai ficar mais caro esse negócio aqui. Então, antes da gente passar para 2 perguntas, eu vou perguntar aqui o seguinte, Reni. A gente está com o processo seletivo aberto, né, para deputados federais, processo de formação no novo, né? Um processo um pouco diferente, ele mudou um pouquinho, está mais fazendo parte de formação.
Então, aqui, acho legal o seu testemunho, né, para que as pessoas se encorajem a vir para a política. Precisamos de mais pessoas, né, com esse pensamento de diálogo na política, que está mais faltando. Então, que as pessoas venham, né, se encham desse exemplo e participem. Deputado estadual, ele, normalmente, o seu início de mandato foi dia 15? Foi 15 de março. 15 de março, é quase no meio do ano, né, que começa o mandato de deputado estadual. Reni, onde você estará no dia 1º de janeiro de 2023? Dá para saber já? Dá. Quer dizer, eu tenho um plano, né? Se ele vai dar certo ou não, aí eu preciso de muita ajuda e muito trabalho, e os ventos precisam soprar, mas o meu projeto é o Senado. Eu quero ser o senador mais novo da história do estado de São Paulo. E 45 anos. 45, eu tenho 44, 45 anos. Dependendo quando que a posse, eu vou ter 46, que eu faço em janeiro. Mas eu consegui fazer muita coisa numa casa colegiada, aprendi muito, e os temas que eu gosto, que eu estudei, que eu estou qualificado, eles não são do legislativo estadual. Eles são de um legislativo federal. E eu acho que eu posso contribuir muito para o estado de São Paulo, trazendo, reanimando uma casa legislativa que está morta. O Senado brasileiro, ele está adormecido, ele está numa espécie de uma hibernação, porque a maioria dos senadores não queriam ser senadores. Eles estão num banco de reserva esperando o próximo ciclo eleitoral, não tinha para onde ir, não ganhou, não podia ser do executivo, então ele foi para o Senado e fica lá sentado esperando para quando que ele vai voltar para o jogo de verdade. E a gente precisa trazer energia, e São Paulo precisa estar bem representada lá. O Senado é a casa que representa os estados. A Câmara, ela representa a população daquele estado, mas cada estado tem 3 senadores, ou seja, todos os estados têm o mesmo peso. O Senado é a Câmara Alta, né? É o legislativo que ele traz a representatividade do estado, tanto que a eleição é majoritária, ela não é proporcional. O que é proporcional? Eu tô representando uma parcela da população do estado de São Paulo aqui na Assembleia que pensa como nós pensamos. É uma proporcionalidade que eu trago. Quando você está no Senado, você está representando o estado inteiro, e não uma parcela do eleitorado. E eu acho que São Paulo, o estado de São Paulo, precisa de alguém com equilíbrio, com ponderação, com conhecimento, mas com energia. Porque os nossos senadores, assim, e tipo, o Major Olímpio, né, já era mais jovem, tal, mais energético, mas infelizmente ele foi, né, o Covid levou ele. Mas a gente tem tido ao longo dos anos, a gente só teve 2 vezes que o senador não era ou do PT ou do PSDB. Então está na hora da gente trazer uma outra visão, está na hora da gente trazer alguém com vontade, com garra e com tesão por trabalhar naquele lugar, e eu sinto que eu posso fazer muito. Se eu sentar num almoço, num café da manhã, com 3 senadores, e eu conseguir levá-los para um lugar, eu faço mudanças no Brasil, assim, inimagináveis. Porque o Senado é uma casa com 81 membros apenas. Diferente da Lesp, que tem 94, e diferente da Câmara Federal, que tem 513. Então, é um potencial que eu sinto, que eu gostei, que eu estou com vontade. E, claro, eu sei que o desafio é grande, eu tenho conhecimento disso, mas eu acho que a gente pode trazer uma onda, né? Viralizar um sentimento de ter alguém jovem que é um professor. Inclusive, esse vai ser o meu nome. Todo mundo tem dificuldade de falar o meu nome. Eu vou ser o professor Roque, que são as iniciais aí. E aí, então, tudo bem. Talvez as pessoas não consigam falar meu nome, mas elas vão lembrar do professor. E eu acho que esse é
é onde eu quero estar, onde eu quero contribuir. É um sacrifício, porque as chances de ganhar são menores. E se eu perder, estou fora. Mas eu também tenho uma idade, eu sinto que eu posso contribuir. Eu quis começar de uma forma humilde, para vir estadual, porque eu queria ver desde o começo. Eu já tinha experiência com política, eu já sou um cientista político, e eu percebi que eu entreguei. Então agora eu quero contribuir, eu quero maximizar minha contribuição. E eu acho que eu posso fazer isso no Senado de uma forma única e trazer uma nova dinâmica para o Estado de São Paulo no Senado Federal. Sensacional. Olha, tem algumas reações aqui na nossa live. Eu acho que você está no caminho certo, Reni. Eu acho que... Muito bom, que legal. Capaz de ter voto, viu? Capaz de ter voto, sim. Tá? Obrigado. Pessoal falando aqui da presidência do Congresso. Sensacional. Olha, João, você tem aí 30 segundos para fazer 2 perguntas para o Reni. Vamos lá. Deixa eu ser rápido. Não é nem pergunta, são colocações. A primeira colocação, Reni, é assim... Você mais ou menos já respondeu essa pergunta, que é: você, quando você se candidatou e foi eleito, você, na verdade, tinha um sonho, e tinha uma expectativa, e tinha uma esperança de mudar o Brasil, tal. Primeiro, o que eu quero saber, se você, por exemplo, se aquilo ali fosse uma multinacional, e você fosse um executivo da multinacional, você se declara, por exemplo, apto a ganhar o bônus do final do ano? Você acha que você entregou um resultado? E não estou falando só de conquistas, não. Eu sei que você já falou das 3 leis que são acima da média e tal, mas, assim, em termos de entender um pouco também como funciona a dinâmica, como funciona o contexto do local, né? Então, essa é a primeira questão que eu acho que seria importante você falar alguma coisa. E a segunda você sabe que a gente faz parte do diretório municipal e a gente está já trabalhando para 2022 e 2024, né? Então, a gente queria aproveitar um pouco da tua experiência de primeira candidatura e primeira eleição, né? E você poder nos dar alguma dica, alguma ajuda do que comove o eleitor. O que vai fazer ele ter aquele brilho nos olhos? Como é que a gente pode se comunicar com esse cara para trazer ele para dentro da arapuca que a gente está tentando montar? Essa pergunta é mais importante que a primeira, eu vou começar por ela. O eleitor, nós precisamos aceitar e entender isso. Não é racional. Ele não é, gente. E até vocês, a gente acha que a gente é racional, mas a gente não é. Existem várias falhas cognitivas, várias tendências, vieses cognitivos que a gente não tem consciência. Quem estuda isso, eu escrevi um livro sobre carisma, estudo a fundo poder, estudo persuasão. Eu estudo esse tema, estudo política, obviamente. Então, eu digo para vocês, o eleitor não é racional. O que significa isso? Você precisa tocar o coração desse eleitor. Você precisa mostrar para ele que você tem um caminho, que você tem um jeito, que você sabe como fazer isso. E aí tem uma outra autocrítica a nós, do Novo. Quando o Novo coloca ênfases muito grandes em certos pontos, que eu entendo que esse foi o nosso diferencial inicial, está na hora da gente abandonar eles como a nossa força maior. Que eu falei um pouco disso, que são os tais das reduções dos privilégios. É o seguinte, quando você vira para alguém e fala assim, olha, eu não uso um carro oficial, eu não tenho reembolso, eu não tenho auxílio saúde, eu não tenho auxílio moradia, eu não tenho tantos assessores e tal. As pessoas olham e falam assim, legal. A maioria das pessoas olham e falam assim, ah, não, no Novo ninguém fala isso. No Novo não, gente, mas nós estamos falando do Estado inteiro, nós estamos falando do Brasil. A gente quer ou não quer liderar o Brasil? A gente quer ou não quer consertar o Brasil? Então é o Brasil. As pessoas falam assim,
Legal. Legal que você fez isso por você. O que você fez por mim? E aí, nós temos que ter um projeto de sonho, de solução, de caminho para o Brasil. E eu não sinto que nós temos isso ainda completamente amarrado, completamente desenvolvido. Simplesmente falar que nós queremos um Estado menor não toca o coração das pessoas. Por quê? Elas não conseguem conectar como que um Estado menor vai fazer a vida delas ser melhor. Como que ela vai viver num lugar aonde você vai ter mais segurança, vai ter uma educação melhor, vai ter uma saúde que funciona, vai ter uma sociedade que se respeita, que não é cheio de malandragem, de corrupção. Não é só isso, nós temos que conseguir começar a contar para as pessoas e desenhar, porque eu não acho que nós vamos conseguir contar se a gente não souber como chegar lá, que é como que nós vamos construir um Brasil justo, livre, equilibrado, próspero. Essas são as palavras. É isso que nós temos que trazer para o brasileiro. O brasileiro, ele quer isso, ele quer uma solução. Não com palavras populistas e ocas, como o bolsonarismo, como o petismo, como a história do Collor, a história do Brasil é essa, de populismo. Mas com solidez, com lógica, falar, não, olha, me ouve, olha aqui, isso daqui é assim. Do mesmo jeito que eu estou aqui explicando para vocês a história de como funciona uma casa colegiada, eu tenho certeza que vocês absorveram diferente hoje o que é essa história de ser uma casa colegiada, o que é um espaço colegiado. Eu sinto, assim, pela reação de vocês, pelo jeito que vocês pensaram, falaram, caramba, então eu consegui transmitir para vocês um negócio que fez sentido. A gente precisa fazer isso sobre os sonhos do Brasil que a gente quer. E não a nossa receita pronta do bolo. Nós queremos menos privilégios, um Estado menor e privatizar as empresas. Não vai, entendeu? Não vai na escala que a gente precisa aí. Nós temos que ter um projeto de Brasil. Qual é o projeto do Brasil que o Novo quer? E aí eu até já deixo a minha... eu estou elaborando aí um pacote, né, um plano do que eu quero fazer se eu chegar lá no Senado, o que são as ideias para o Brasil. E a gente precisa ter isso. O Novo precisa sentar e trazer as suas ideias e apresentá-las de um jeito que toque o coração, as emoções, e não a razão. A gente é muito bom de razão e falar que economicamente, por que tem que ser assim e tal, mas a política não é feita disso, senão a gente ganhava de lavada todas, e quem ganha de lavada são os discursos mais absurdos do Brasil. Por quê? Porque eles tocam a emoção das pessoas. Então, esse é o nosso desafio. Sobre a primeira parte da pergunta, é muito difícil você falar de si mesmo. Eu sou muito cauteloso, todos os passos que eu dou na minha vida são muito pensados. Todo mundo me pergunta, mas por que você quis vir estadual, René? Porque eu não dou passo de falso. Eu não me sinto confortável de fazer uma coisa se eu não souber que eu domino aquilo. Então, hoje, dizer para vocês que eu quero disputar a vaga do Senado é porque eu sinto que eu sou capaz de estar ali dentro. E eu vou conseguir entregar, se me derem. Mas eu não falo isso se eu não tiver certeza. Então, eu tenho que responder essa pergunta com muita humildade, e essa resposta minha não é a resposta total. A resposta total ela vem do que as pessoas acham, do feedback que eu tenho nas minhas redes, do tamanho que eu estou crescendo, o que está acontecendo, o resultado que eu estou ouvindo, os elogios de vocês, das outras pessoas que estão ouvindo. Mas eu diria o seguinte, com humildade, repito, eu entreguei, e eu acho que eu passei das expectativas do que se podia fazer aqui. Como executivo, eu mereço o bônus. Só que o meu bônus é só continuar produzindo mais. E de verdade, assim, eu sou um workaholic e eu tenho tesão em resolver grandes problemas. E o meu maior tesão vai ser ganhar a eleição do Senado. E eu vou fazer uma campanha insana se eu for o escolhido aí para representar nós. Vou fazer uma campanha diferente, vou trazer visibilidade para uma eleição que ninguém nunca prestou atenção.
A gente escolhe o senador de acordo com a chapa, de acordo com o governador, de acordo com o presidente, de acordo com qualquer coisa, menos olhando para as figuras. E eu vou tentar trazer uma mensagem diferente nessa história. Um protagonismo mesmo. É. Professor Reni, muito obrigado por essa aula aqui para todos nós, para quem está nos acompanhando. Aqui tem algumas perguntas aqui na live, depois o pessoal pode acompanhar e passar para o senhor. Esse é o livro que o professor Reni está falando. Carisma. Aqui embaixo fala uma coisa assim, ó, aprenda a ciência de conquistar e influenciar pessoas. Né? É o resumo do livro, pelo jeito. Né? Inteligência do carisma. Quem não tem, adquira, porque aí está o caminho, viu, João? Aí está o caminho. É o que ele falou, sabe? Tocar o coração do eleitor é mais ou menos por aí o caminho, né? Não tem outro. Você tem que falar com verdade, você tem que falar com convicção, com confiança. Você só é confiante sobre aquilo que você realmente sabe. Não, confiança você acredita, né? O que você sabe o que você é, você sabe o que você pode. Eu não poderia falar do Senado há 2 anos atrás, não poderia. Eu não sabia o que era um legislativo, eu sabia na teoria, eu estudei isso, eu dou aula sobre isso, a minha matéria é essa, enfim, eu sou professor há muito tempo sobre isso, mas eu não sabia na prática, hoje eu sei. Então, hoje eu tenho confiança de falar disso. E aí, com confiança, você toca, as pessoas olham e falam assim, você sente, não é o que eu falo, é o que é do jeito como eu falo, o que é a forma, você sente verdade ali, tem alguma coisa que você pode até não saber identificar ou captar, mas você vai dizer assim, gostei desse cara. Esse cara é sério. Empatia, né? Esse cara é sério. É o causar empatia. Tem isso. E você só consegue construir isso se você realmente fez um trabalho dentro de você, né? Então é isso. Acho que é isso. Eu só queria deixar um agradecimento aí para todos e, por favor, quem não segue as minhas redes aí, recomendo, quero que vocês vão lá, conversem comigo, estou sempre disposto, sempre aberto, sempre conversando. Quem não conhece o canal do YouTube, Professor Roque, são aulas gratuitas, tem muito conteúdo, é muito interessante, o canal não para de crescer, a gente já passou... enfim, passamos de 136 mil seguidores, todo dia crescendo, toda semana, o canal está indo muito bem. Compartilhem, é muito importante que mais gente conheça o meu trabalho, conheça o que eu estou fazendo, para que a gente tenha força aí e outras pessoas, independente do partido, da ideologia política, mas conhecer quem sou eu, né? E o que é uma aula. Às vezes não se identifica numa coisa na política, mas, gostei, esse cara é um professor, tal, vou experimentar alguém diferente. Vou experimentar uma coisa diferente. E a gente precisa caminhar assim, nem que seja aos poucos. Mas a gente tem, eu como diretório municipal, quer dizer, é um diretório local, mas a gente tem obrigação de colocar você no Senado. Né? E a gente espera poder também obter de você uma certa generosidade na tua ajuda para ajudar a gente também a fazer causar essa empatia, cara, causar essa conexão com o eleitor. Estou à disposição no que vocês precisarem, falem comigo, conversem, mandem mensagem, liga, quer conselho e tal. Vamos construir isso juntos. Para o Novo crescer, a gente precisa sair da nossa bolha. A gente precisa falar com todo mundo e a gente precisa ter uma mensagem que tenha ressonância com as pessoas. Beleza. Sensacional. Para você que acompanhou essa live aqui, compartilhe esse conteúdo riquíssimo do professor, essa aula aqui de política, né? de bem falar, de bem se relacionar, de bem fazer política no país. Claudinei, muito obrigado. João, muito obrigado. Professor Reni, novamente. Muito obrigado. A gente se vê. Valeu. Valeu, um abraço aí para todos. Um abraço a todos, boa noite. Muito obrigado, Reni. Obrigado.